É lícito curar no sábado? Só um minutinho da atenção de vocês aí. Vejam só, nem toda pergunta é uma pergunta para aprender. Existem algumas perguntas que são capciosas. Elas têm duplo sentido. Tem gente que faz uma pergunta tentando pegar o outro, tentando derrubar o outro. Essa pergunta era capciosa, era maldosa. Eles queriam acusar Jesus. Lembre-se que o acusador é Satanás. E a Bíblia diz que com o intuito de acusá-lo, perguntaram: é lícito curar no sábado? Então algumas perguntinhas muitas vezes são picantes. Veja o que diz o resto do texto. É lícito curar no sábado, verso 10. Agora verso 11. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Essa pergunta foi feita por Jesus, tá? Eles fizeram uma pergunta a Jesus, Jesus respondeu com outra pergunta. Veja o que aconteceu na sequência. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Ou seja, o que vale mais, um homem ou uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o que, irmãos? O bem. Então disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E ela ficou sã como a outra. E retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Até aí. Acho que já lemos o suficiente. Irmãos, lemos várias histórias reais. Poderíamos ler outras histórias, mas estas aí já são suficientes. Para que a gente entenda isso de uma vez por todas, entenda isso aqui. O povo de Israel é um povo maravilhoso, não é? É um povo maravilhoso. As pessoas em geral são pessoas muito boas, de todos os países, mas o povo de Israel é um povo especial, maravilhoso. Israel surgiu de Abraão. Abraão teve 2 filhos, chamado um Ismael, outro Isaque. O Isaque casou com a Rebeca e teve filhos Jacó e Esaú. Jacó se converteu e o nome dele foi trocado. De Jacó passou a ser Israel. Israel, que era o Jacó, mesma pessoa, neto de Abraão, casou e teve 12 filhos. E dos 12 filhos ele formou 12 tribos. E dessas 12 tribos surgiu então a nação de Israel. E a religião de Israel é a religião judaica. Jesus Cristo era judeu. E é um povo muito bom, inteligente e abençoado por Deus historicamente. Infelizmente, Jesus veio para os seus, para o povo de Israel, para o seu povo, e os seus não o receberam. Ou seja, o povo de Israel rejeitou o próprio Jesus. Mas não são apenas eles. Nós também muitas vezes rejeitamos, digo nós, os ocidentais, os americanos, os europeus e assim por diante, as pessoas rejeitam também. Então ninguém é melhor do que ninguém. Entende o que eu quero dizer, né? E o povo de Israel é um povo especial, muito bom. Só que houve entre o povo de Israel o que acontece hoje dentro da igreja. Hoje na igreja existem grupos. Aqui dentro mesmo. Se você conversar com cada um individualmente, tem um que tem um pensamento um pouco mais extremo, outro pensamento um pouco mais liberal. E em qualquer igreja que você for, se você verificar, na sua também tem. Em toda igreja tem. Sempre tem aqueles que são mais conservadores e aqueles que são mais liberais. Um diz assim: eu acho que tem que ter uma bateria no púlpito para a gente cantar e e fazer. Outro diz: não, aqui não vai entrar esse negócio não. Então sempre tem isso. Tem um que libera, o outro que não libera. E algumas pessoas dizem: bom, eu não concordo com isso, mas tudo bem, a gente vai levando. E assim, dentro da nossa igreja também tem os liberais e tem os fanáticos. Não podemos dizer qual que é pior, os dois são graves. O certo é o equilíbrio. O fanatismo é pecado e o liberalismo também é pecado. Tem que haver o equilíbrio, achar a linha divisória que equilibra e resolve o problema. Agrada o fanático e agrada o liberal. Entre o povo de Israel também tinha esses grupos. Tinha aqueles que eram mais fanáticos e aqueles que eram mais liberais. E dentre aqueles que eram mais rígidos, mais fanáticos, havia um pensamento em comum e eles resolveram obedecer a Deus de uma maneira tão detalhada, tão minuciosa, que eles criaram regras em cima de regras e mais regras e mais regras. E uma das regras, um pacote de regras foi feito para o sábado.
O sábado é o dia do Senhor, é o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, é bíblico. Foi Deus que escreveu com seu dedo, está tudo certo, ninguém questiona, ninguém duvida. É bíblico, ok. Já que o sábado é santo, é o dia do Senhor, então vamos guardar o sábado direitinho, pensavam eles. E para a gente guardar o sábado direitinho, temos que colocar algumas regrinhas a mais. E eles colocaram 605 regras em torno do sábado. O sábado era tão especial, mas tão especial, mas tão especial, que não pode fazer nada, absolutamente nada. Vou citar algumas regras. Para um judeu, no sábado, ele ia para o templo, para alguma atividade religiosa, andando a pé. E ao caminhar, ele só podia caminhar 1 quilômetro a pé. Estou indo para a igreja, deu aqui 1 quilômetro, não cheguei ainda. Tem que parar e esperar dar o pôr do sol para continuar. Essa era uma regrinha. Que se andasse mais de 1 quilômetro, na língua portuguesa, 1000 metros, era pecado. Até 1 quilômetro, beleza. Depois de 1 quilômetro, aí já não pode. Veja, essa regra eles inventaram, não está na Bíblia. Jesus não falou isso. O mandamento não diz isso, mas eles inventaram isso. E tudo isso querendo ser mais fiel, sabe? Querendo ser mais obediente. E hoje também a gente faz isso, né? Uma vez uma menina chegou para mim e falou: pastor, qual é o tamanho da saia? Se você falar que é no joelho, vem uma e diz: só está 2 dedos a mais, assim, não tem nenhum problema. Daí vai subindo o negócio. O ser humano é especialista em quebrar regras. Você sabia disso, né? Cria regras e as pessoas quebram. Deus falou para Adão e Eva: olha, aqui está o jardim do Éden, vocês fiquem à vontade, comam de tudo, mas não comam dessa aqui. E eles foram comer daquela lá que não podia comer. Se você proíbe uma coisa, parece que é uma tentação. A pessoa quer fazer o que é proibido. Então, outra regrinha. Para o povo de Israel, para um grupo específico, não era para todo mundo, é claro, nem todo mundo concordava com isso, mas para um grupo tinha uma outra regra. No dia de sábado, você não podia carregar peso. E então eles combinaram o seguinte: o homem leva um lenço só no bolso. Até um lenço pode. Se alguém colocar 2 lenços, é desnecessário, é um peso a mais, aí é pecado. Então, um lenço, tudo bem, 2 lenços, não. E como em toda cultura, em toda religião, sempre tem aqueles que dão um jeitinho para quebrar a regra. Sabe? E lá também tinha uns camaradas que davam um jeitinho. Então ele botava um lenço no bolso, pegava o outro, que ele precisava, e costurava no paletó, na roupa. E se alguém fosse falar, ele dizia: não, esse aqui faz parte da roupa, esse não é. Dava um jeitinho, sabe como é, né? E assim fazia. Uma outra regrinha que eles tinham era o seguinte: no dia de sábado não se pode cuspir no chão, não se pode eliminar saliva, porque se a sua saliva cair numa grama ou num jardim, você pode estar regando o jardim com a saliva, e regar o jardim é trabalho, e trabalhar no sábado é pecado. Então, irmão e irmã, por favor, não cuspa no sábado. Segura aí, espera passar o sábado, e depois você pode fazer o que você quiser. E assim eles foram criando um monte de regrinhas, assim, mais ou menos nessa linha. Existia um grupo entre eles que não podia nem curar uma pessoa no sábado. Havia um grupo que dizia assim: alguém fica doente no sábado, o amigo ficou doente no dia errado. Hoje não é dia disso, você tem que ficar aí, esperar passar o pôr do sol, e só depois que nós vamos lhe atender, agora não. E foi por isso que eles perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? E Jesus, em vez de responder sim ou não, Jesus disse assim: vou lhe fazer uma outra pergunta. Qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, e ela cair num buraco, se machucar, você não fará todo o esforço tirando-a dali? E eles: sim, a ovelha a gente socorre e tal. Jesus diz: então, quem vale mais, a ovelha ou um homem? Então vocês estão em contradição, porque a Bíblia diz uma coisa, vocês estão dizendo outra. E aí Jesus falou: é bom, é lícito curar, atender, fazer o bem no sábado. Vejam que eles atendiam um animal, mas não atendiam uma pessoa. Por quê? Porque o animalzinho que era atendido no sábado, eles vendiam à noite, depois do pôr do sol. Então entrava uma grana, entrava um dinheiro. E por que eles vendiam? Porque as pessoas compravam o cordeirinho para fazer sacrifícios de animais, que era o sistema do santuário do Velho Testamento. Então o animalzinho, sim, ele está com problema, a gente socorre, atende, faz um curativo, porque à noite ele tem que estar bom e pronto. Mas uma pessoa ninguém vai vender, então esse pode esperar e tal. É uma contradição enorme. Eu conversei com o Wes essa semana, ele me contou um caso de São Paulo que eu fiquei horrorizado.
né? E não vou contar aqui por questão de ética, mas sim os detalhes, mas imagine o que ele me contou, eu vou contar de uma outra história que eu já conheço, que é parecido com aquela lá, em que